Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Light entra com um pedido de recuperação judicial no Rio de Janeiro. A empresa de geração, distribuição e comercialização de energia lá do Rio de Janeiro, quase 120 anos de existência, está passando por muita dificuldade e entrou com um pedido na sexta-feira de recuperação judicial. Vamos entender o que aconteceu com a Light e vamos ver os impactos no mercado desse pedido de recuperação judicial. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando, pessoal, em julho a gente dá início à segunda turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia e precificação, que vai analisar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. Curso muito rápido, 3 semanas, 2 noites por semana via Zoom, mas ele é bastante denso. Se você é um analista de pricing, é consultor de estratégia ou tem pricing como tomada de decisão estratégica dentro da sua empresa, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da segunda turma de 2023, inscrições abertas, um curso 100% comigo, vejo vocês em julho. Bom, vamos entender aqui o que aconteceu com a Light e em algumas notícias do próprio Valor Econômico. Vamos lá. A Light anunciou nesta sexta-feira, dia 12, que entrou oficialmente com pedido de recuperação judicial perante a terceira vara empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. O pedido de recuperação judicial da concessionária foi efetivada pela Light SA, holding de capital aberto sediada no Rio de Janeiro, envolvendo as controladas Light Serviços de Eletricidade SA, concessionária de transmissão e distribuição de energia, e a Light Energia SA, de geração de energia elétrica, ambas localizadas no mesmo endereço da holding. Ou seja, a empresa ela tem duas unidades de negócio, uma de geração, outra de distribuição. A holding como um todo entrou em recuperação judicial, né? Por causa do início do processo de recuperação judicial, as ações da companhia serão removidas dos índices após o pregão de segunda-feira, dia 15. De acordo com a operadora da bolsa, os papéis da companhia serão excluídos de todos os índices, né? Então tem um monte de índice aqui que as ações da Light faziam parte, vai ser excluído de todos esses índices, né? A empresa afirma que a recuperação judicial compreende obrigações aproximadamente de 11 bilhões de reais e, embora venha avançando nas negociações com os credores, a atual situação econômica financeira está se agravando. Então, a Light ela já vem passando por dificuldade, já tinha anunciado no começo do ano que não ia pagar as debêntures vencidas ali nesse primeiro, né, trimestre, ou até um pouco no segundo trimestre, e isso já levantou um alerta que a empresa estava passando por muita dificuldade. Qual que foi o grande problema aqui que causou todo esse caos aqui financeiro na Light? Aí tem uma outra notícia muito interessante aqui do Valor Econômico, que é o seguinte, ó. Como o gato de luz quebrou a Light. Entenda. Então, basicamente, o nível de perda que a Light tem, ele é infinitamente maior do que uma concessionária média aqui do Brasil. Vamos lá. Isso acontece porque mais da metade da energia, 53,98% distribuída pela companhia, é furtada. E o custo disso não pode ser repassado integralmente para os consumidores. Então você já vira o problema. Tudo que você consegue distribuir, mais da metade é furtado, ou seja, você não gera receita, mas tem o custo, né, de geração e também de distribuição. E por questões regulatórias, você não consegue repassar esse aumento de custo para todos os clientes. Vamos lá? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estabelece uma meta regulatória de perdas e qualquer percentual acima disso precisa ser absorvido pelos caixas das companhias. No caso da Light, que atende 31 dos 92 municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital e a região metropolitana, esse limite é de 35,28. Assim, é a distribuidora que arca com a diferença. Então, de 53,98, que é a perda, você pode repassar 35,28, o resto é o caixa da Light que vai precisar absorver, né? Então você já vê o problema. Aí tem muita gente que fala o seguinte: ah, Renato, mas é muito fácil, é só ir lá e cortar a luz. Olha essa frase aqui, ó, abre aspas. A caixa de luz é blindada, mas é simples sequestrar uma equipe da Light e mandar eles abrirem a caixa. É só mostrar os fuzis, disse uma fonte próxima à empresa ao Valor, na condição de anonimato por causa, né, da sensibilidade do tema. Então o que acontece? Não é fácil você ir e simplesmente cortar
os gatos de luz para você, obviamente, diminuir as perdas. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro você sabe que as coisas são um pouco diferentes aqui e são um pouco mais complicadas. Então, você vai lá no poste, a galera já sequestra a equipe, não deixa eles entrarem ali em alguns locais ali que eventualmente eles tenham identificado que existem perdas, até porque tem bastante tráfico, etc, milícia, entre outras coisas que a gente sabe que acontece no Rio de Janeiro, né? Só que tem muita gente que acha que isso daqui só acontece em comunidades. Então, quer dizer que comunidades que são, né, basicamente o problema de furto de energia? Não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, né? Imagina que você tá lá, você é o gestor da Light, eventualmente, e aí você tá vendo que tá tendo muita perda, aí você vai, obviamente, repassar pelo menos os 35 dos 53 para os clientes que eventualmente pagam. Se você é um cliente da Light que paga, que tá vendo sua conta subir, e tá vendo que mais de 54% ali da energia é furtada e não acontece absolutamente nada, o que começa a acontecer? As pessoas que têm condições de pagar também começam a fazer gato. E isso daqui é muito evidenciado por um dado muito interessante dessa notícia. Olha que interessante, ó. Em 2017, a Light disse que mais da metade dos furtos de energia estavam concentrados nas classes A, B e C, de acordo com a reportagem do jornal O Globo. Do total de consumidores, 52% de toda a perda de energia ficavam em áreas de classe média alta, enquanto mais de os demais 48% estavam concentradas em áreas de risco, locais que a empresa geralmente não consegue ter acesso para fiscalização. Então, o fato de você repassar o aumento ali do custo, dado que você está tendo energia furtada, para os clientes que pagam, fazem ou induzem esses clientes a também não pagar. Então eles também começam a fazer gato e também começam a furtar energia. Então vocês viram que é uma bola de neve, né, essa situação da Light. E lá no Rio de Janeiro a coisa está bem complicada. E aí o que aconteceu? O CEO já falou que se não aprovar a recuperação judicial, a empresa vai quebrar. Olha aqui a notícia do Pipeline aqui do Valor Econômico. CEO da Light, 2 pontos. Não temos 11 bilhões escondidos para pagar dívida. Basicamente o que ele está falando é assim, olha, se não entrar em recuperação judicial, sentar com os credores e a gente entender como que a gente resolve esse problema, a empresa simplesmente para de operar. Vamos entender aqui um pouco do que acontece olhando os financials dessa companhia. Então vamos lá, ó. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou dando uma olhada aqui, ó, no consolidado. Consolidado vai ter toda a parte de distribuição, que é o problema, e a parte de geração. Então, em 2022, eles tiveram uma receita bruta de 20,4 bilhões de reais. Receita líquida de 12,1. Beleza. Só que eles já tiveram aqui, né, um lucro líquido negativo, ou seja, um prejuízo líquido de 5,6 bilhões de reais. Né? E vocês viram que a empresa está com 11 bilhões de dívida. E essa dívida com taxa de juros alta, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, olha quanto que está tendo o resultado, como está sendo o resultado financeiro aqui, ó, menos 4 bilhões de reais. Né? Então, operacionalmente, a empresa já dá prejuízo, porque você vê que a receita líquida é 12 bilhões e as despesas operacionais são 13, só que você ainda tem os 4 bilhões de despesas financeiras, mais um monte de outras coisas, 5 bilhões e 600 de prejuízo líquido. Quando você pega aqui por unidade de negócio, a parte de geração e comercialização até dá resultado positivo, só que representa muito pouco da receita da empresa. Então, ó, receita bruta dos 20 bilhões, 1 bilhão 288 é de geração e ela gera um lucro líquido de 233 milhões de reais. No entanto, como a gente viu, o problema é a parte de distribuição. A distribuição, ela gera uma receita bruta aqui de 20,335 bilhões, ou seja, para praticamente toda a receita da empresa. E é ela que dá esse prejuízo de 5,8 bilhões aqui para a companhia, que é um pouquinho, né, aliviada pelo lucro líquido da geração, mas obviamente, né, a geração dá 200 e poucos milhões para 5,8 bilhões de prejuízo da distribuição, a empresa dá um prejuízo homérico, né? E isso daqui é interessante, que fez a empresa ficar com um nível de endividamento muito alto para sustentar essa situação. Só para vocês terem uma ideia, dívida líquida sobre EBITDA já está em 9,57. Empresas de infraestrutura, geração de energia, até podem trabalhar com nível de alavancagem acima da média de mercado, que ali é 3, 3,5 dívida líquida sobre EBITDA. Só que aqui está 9,57. Então a empresa está com um nível de endividamento lá na casa do chapéu e com o EBITDA muito baixo. E essa situação, mesmo você conseguindo entrar em recuperação judicial e fazer a negociação, não vai resolver o problema da empresa, né?
E qual que vai ser o impacto aqui no mercado? A empresa, dos 11 bilhões, 7 bilhões são debêntures emitidas ali para mercado. Então, quem é debenturista vai tomar um haircut muito pesado e tem muito fundo de renda fixa que também tem debêntures dentro da sua composição. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês aqui a cacetada de debêntures que tem emitidas para mercado. E o custo aqui varia bastante, mas tem debênture de 16,17% de custo de dívida, mas tem debênture aqui de uns 10% aqui, 10,62%. Então varia bastante, mas fica ali num range de 10,62% de juros ao ano até 16,7%. Só que agora, né, a empresa já está dando default. Se ela já está dando default, quem tem a debênture provavelmente não vai recuperar o dinheiro investido. Eventualmente não vai ter nem o cupom, né, depositado na conta. Que quem é debenturista, pessoa física que tem a debenture, vai tomar pau. E fundos ali que tem essas debentures na sua composição, também vai ter marcação a mercado aí e provavelmente na segunda-feira já estava com problema desde abril. Desde abril já estava com problema. Só que agora esse problema vai se, né, intensificar aqui essa semana. Vamos ver o que vai acontecer. Só para vocês terem uma ideia, como a situação da Light é atípica aqui em relação às outras empresas, eu peguei aqui o da Enel. Tá? Que é aqui de São Paulo, né? Então, a Enel, o índice de perda aqui está em 9,99%. Lembra que lá da Light é 53%, quase 54%. Então, esse é um problema muito forte, característico ali do mercado do Rio de Janeiro. Então, Enel aqui, por exemplo, 9,99% de perda. E a dívida líquida sobre EBITDA da Enel está em 1,37%. Lembra que lá da Light está 9,50 e pouco. Então, assim, a Light é um caso bem atípico aqui em termos de mercado. Então, é diferente ali dos outros casos que a gente viu, né? Que o varejo, por exemplo, está passando por muita dificuldade, etc e tal. Mas aqui, só a Light entrando em recuperação judicial não quer dizer que outras geradoras e comercializadoras e distribuidoras de energia estejam na mesma situação, tá? E um primeiro efeito, a gente já viu que o mercado de renda fixa vai sofrer. E quem tem a ação da Light também está sofrendo. Então, se tiver algum fundo de renda variável que na sua composição tem ações da Light, ou se você é um acionista da Light, você também está sofrendo. Só na sexta-feira a ação caiu 17,2%, né, chegando a R$ 3,85. E eu estou mostrando para quem está vendo aqui no YouTube a situação difícil aqui da Light nesses últimos anos, né? Lá em dezembro de 20, as ações estavam sendo cotadas a R$ 23,63. Está R$ 3,85. Então, uma perda homérica aqui para quem carregou esse ativo tanto tempo aqui com a esperança que isso ia se resolver. Vamos ver o que vai acontecer agora essa semana, mas a situação da Light está bem complicada e vai ter alguns desdobramentos, tanto para o mercado de renda variável e principalmente para o mercado de renda fixa. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.